É muito louco isso que eu vou falar, mas ainda que seja em português, esse aqui é hoje o maior canal do mundo focado em fones de ouvido. Eu faço isso já há mais de 10 anos, né? Avalio produtos de áudio, mas principalmente fones já há muito tempo, e por conta disso eu pude testar, cara, centenas, se não milhares de fones de ouvido. Quais são os meus favoritos hoje? É isso que eu vou contar pra vocês. Eu fiz aqui uma listinha por faixa de preço, tá? Considerando fones in-ears. Depois eu faço outros vídeos, se vocês quiserem, com headphones, com fones Bluetooth. Vocês me digam aí nos comentários. Mas hoje eu vou falar dos meus in-ears favoritos em cada faixa de preço. Vou deixar o link para todos eles na descrição, caso vocês queiram. Eu não consigo deixar para todas as avaliações, porque o YouTube não me deixa marcar tanta coisa aqui em cima, mas só procurar no canal que vocês vão achar. Começando até R$ 50. O meu favorito é o KZ EDC Pro. Esse é um in-ear pequenininho, muito barato, né? Você pega lá no Choice do AliExpress, às vezes por tipo 20 e poucos reais, e que entrega uma tonalidade, cara, muito acertada, assim, né? Que eu consideraria de referência. Graves legais, assim, com uma presença interessante, mas sem exagerar, médios muito bem colocados. Eu acho que a única característica dele, assim, é que os agudos podem ser um pouquinho mais fortes, então ele é um fone que pode trazer uma pegada meio metálica de vez em quando. Mas, em geral, é muito equilibrado, assim, muito agradável, sabe? Apesar do acabamento ser simples, ele encaixa super bem. Adoro, não acho que exista nada melhor por menos de R$ 50. Até R$ 100. Aí, GK Content. Ele às vezes está custando mais do que isso, mas com muita frequência você consegue por tipo R$ 70. Às vezes até por menos, tá? Mas como o preço normal dele tá aí entre os 70 e 80, coloquei até R$ 100. Esse é o meu favorito, é um fone assim, também com um tuning de referência. Acho ele melhor do que o ADC Pro, especialmente porque os agudos são mais bem resolvidos, né? São um pouco mais polidos, não tem essa mesma agressividade, mas é um fone assim realmente sensacional pelo que custa. Mais bem acabado, conforto muito legal, isolamento legal também. Adoro, cara. É um fone muito hypado hoje em dia, mas tem um motivo para isso. Até R$ 200 é o TRN Conte. Esse é um in-ear que também tem muito hype em cima, muita gente adora. E eu realmente acho que ele é um produto excepcional pelo que custa. Uma observação sobre ele. Ele tem na caixa três meio que bocais, assim, você pode trocar o bocal do fone. E aí, esses bocais, eles mudam um pouquinho a sonoridade. O bocal que tem um anelzinho vermelho, pra mim é o melhor, tá? Eu não gosto do fone com os outros, adoro com um bocal com a borrachinha vermelha. Desse jeito, ele tem uma sonoridade, assim, muito equilibrada, acho que ele tá um degrau acima do GK Content, em termos de refinamento, cara, correção mesmo, assim, parece que ele é um pouco mais ajustado, né, ao longo do espectro. E ele tem uma experiência de unboxing sensacional, assim, vem muito bem apresentado, vem com uma quantidade muito boa de acessórios. Então, eu acho que é um fone muito impressionante, assim, tipo, se você me mostrasse o unboxing dele sem eu saber nada sobre esse fone, eu diria que ele custa seus 50, $70. Mas você consegue por menos de R$ 200 e ele tem uma sonoridade muito boa também. Até R$ 300. Aqui, ó, começa a acontecer um negócio, que não tem nada nessa faixa de preço que, em geral, eu prefira ao TRN Conte, tá? O meu próximo fone que eu falo, não, esse eu prefiro em relação ao TRN Conte, tá na próxima faixa. Mas até R$ 300 não tem nada. O que não quer dizer que não tenham produtos que eu acho muito interessante. Então, como a ideia aqui do vídeo é falar os meus favoritos em cada faixa de preço, eu vou escolher um de qualquer jeito, tá? Pra mim, é o KZ S10 Pro X. Por quê? Ele não é... Ele segue uma linha diferente do TRN Conte, né? O TRN é um fone mais natural, o S10 Pro X é um fone mais enérgico, assim, mais vivo. Então, tipo, se eu tivesse que escolher entre os dois, eu ficaria com o TRN Conte, mas nessa faixa de preço, cara, né, dos 300 até os 500, o KZ é muito bom, sabe? É um fone com uma sonoridade que é muito divertida, é muito envolvente, é muito viva, mas ele não exagera, ele não tem uma tonalidade estranha, né, como muitos fones um pouco mais antigos da KZ. Então, até R$ 300, ele seria o meu favorito. Agora, até R$ 500. Aqui, galera, é a figurinha repetida, eu acho que vocês sabem. Ele, na verdade, tá bem assim no limite, tá? Às vezes ele custa, tipo, 510. Mas é o Truth Hear Zero Red. É um fone que foi tunado pelo Critical, né? Que é um dos avaliadores que eu mais gosto. É um fone que, em muitas situações, eu coloco, eu ouço e eu falo, cara, isso aqui é suficiente, assim.
é uma sonoridade muito gostosa, muito bem resolvida. Eu até confesso que hoje em dia, ouvindo outros produtos que foram lançados, né, outras sonoridades, outras propostas, eu às vezes acho sim que ele poderia ser um pouco mais calmo. Mas, assim, é aquela situação em que, pô, eu fico escutando um pouco, rapidinho eu esqueço, me acostumo à sonoridade dele e realmente sinto que esse fone é espetacular. Então, até os R$500, para mim, o melhor in-ear é o Truth Ear Zero Red. Agora, até R$700. Aqui, eu escolhi um fone que talvez vocês se surpreendam, mas eu acho que com o tempo eu acabei preferindo ele. É o Moondrop May. Eu digo que vocês se surpreenderiam porque, assim, ele chegou a custar a mesma coisa que o Truth Ear Zero Red e eu preferi o Red. Mas eu acho que hoje, principalmente tendo, pô, sei lá, brincado mais com o DSP, entendido um pouco melhor a proposta, né, me acostumado um pouco mais com isso, né, e chegado a nova sonoridade, né, uma curva JM1 da vida, eu acho que a proposta do Moondrop May, para mim, acaba sendo mais interessante. Sim, ainda existem muitas situações em que eu vou preferir o Zero Red, mas eu acho que o May é muito bom, sabe? Eu acho que como conjunto, né, como proposta, pô, é um fone USB-C que você pluga em quase qualquer coisa, né? Você vai ter um som de alta qualidade, você consegue entrar no seu celular, né, usar o aplicativo e mexer muito no som dele. Eu realmente gosto muito do May, sabe? Com o tempo, assim, eu fui gostando cada vez mais dele. Agora, até os R$1.000. Aqui também, pela primeira vez, eu vou ter um candidato, assim, um segundo colocado. Porque acho que nessas outras categorias é um pouco mais fácil. Tipo, pra mim, não, meu favorito é esse. Aqui tem um fone que dificulta um pouco. Então, eu vou falar qual que quase ganhou. Foi o Wayful Explorer. Ele é um fone que inicialmente não me chamou tanto atenção, mas com o tempo eu passei a gostar cada vez mais. Por quê? O Explorer ele tem um som que é muito envolvente, é um pouco mais caloroso, mas ao mesmo tempo é muito técnico. E essa é uma combinação que a gente não costuma achar. Normalmente os fones que têm essa personalidade, eles são mais fechados, eles são mais escuros. O Wayful Explorer não. Ele é um fone que consegue alinhar uma sonoridade muito gostosa, assim, ele é meio carnudo, sabe? Com uma pegada extremamente técnica, rápida, detalhada. É um fone muito legal, assim, muito bonito, bem construído. Eu gosto muito dele, assim, é um fone que realmente me surpreendeu. Mas o meu favorito é o Truth Ear Pure. Eu sei que muita gente prefere o Exa, tá? O Pure é o sucessor do Exa, que foi um fone que para muita gente foi bem marcante no hobby, né? Um fone que custa aí menos de $100 e entrega uma sonoridade que para muita gente é de referência. Mas para mim, o Exa é um fone talvez mais estéreo do que eu gostaria, assim. Eu gostaria de mais graves, eu gostaria de médios e agudos um pouquinho mais comedidos, e o Pure é exatamente isso. Então ele é um fone que para mim soa extremamente natural, mas que não faz isso de forma extrema, sabe? Não pende para uma pegada um pouco mais estéreo. Vamos, tipo, tanto o Exa quanto o Pure fossem fones que estão ali no universo da naturalidade, né, e da neutralidade até certo ponto. Só que o Exa vai para uma ponta, né, tipo, um pouquinho mais fria, e o Pure vai para uma ponta um pouquinho mais quente. Eu prefiro essa um pouco mais quente. Então, para mim, assim, se eu fosse eleger o meu favorito, até os R$1.000 é o Truth Ear Pure. Agora, até R$1.500. Nessa categoria, eu também tenho um segundo colocado. E também é um Wayful, cara. É o Wayful Magic One. O Magic One é um fone que tem uma proposta muito diferente. Assim, a própria Wayful é uma marca muito legal, porque ela parece ter um setor assim, de P&D muito legal, assim, né? Que faz um trabalho interessante. Assim. Parece que é uma marca que traz muita tecnologia, mas sempre a serviço da música, não é aquela parada tipo, vamos testar uma coisa maluca. Não, é assim, pô, vamos testar uma coisa diferente, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Parece que essa é a ótica. E o Magic One é um exemplo. Ele é um fone que vai custar aí seus R$1.300 hoje em dia. Ele tem uma única armadura balanceada por lado, isso não é comum, né? Só que ele tem um trabalho acústico fenomenal, assim, para tirar o melhor desempenho dessa armadura balanceada única. E ele consegue. É um fone que há pouco tempo eu coloquei, cara, depois de um bom tempo sem testar,
E me surpreendi de novo com ele, assim. É um fone que eu acho que existe esse fator diferente, né? Me faz gostar ainda mais dele, assim, você escutar e falar, caramba, olha o que eles fizeram com uma única BA. Mas ainda assim, é uma sonoridade muito gostosa, cara. Tipo, os graves são surpreendentemente presentes, ele tem muita definição nos agudos, então é uma tonalidade muito bem resolvida. Agora, ele não é o meu favorito, tá? O meu favorito até R$ 1.500 é o Tri i3 MK3. É muito 3, né? Mas esse é um fone de uma fabricação. Tá até aqui, ó. Tá até aqui porque eu tava ouvindo ele esses dias. Eu acho esse fone tão gostoso, assim, mas tão bem tunado. Cara, e é uma pena porque ele não chama muita atenção, tem pouca, esteticamente até chama, né? Ele é bem espalhafatoso, mas pouca gente conhece, eu vejo pouca gente usando, e é uma pena, assim, porque aquele fone que eu coloco e falo, que delícia de som, que delícia. Eu gosto muito dele, assim, ele tá no universo da naturalidade, mas tem um quê aí numa coisa mais musical, tipo, ele tem graves que são presentes, mais equilibrados, um pinagem muito bem desenhado, mas um pouquinho mais comedido, e uma presença um pouquinho maior ali nos agudos, assim, que traz muito brilho, sabe? É isso. É aquele fone que é natural, mas ao mesmo tempo é mais musical. Adoro o i3 MK3. Agora até os R$ 2.000. Aqui a gente encontra assim, o que pra mim é um destruidor de gigantes, assim, de certa forma. Eu sei que é meio clichê falar isso e muita gente pode discordar, mas é o Cranier Daybreak. Esse fone, pra mim, é um marco, assim como foi o Meta, né, que foi o primeiro fone da marca do Cranicle, mas o Daybreak cara, um fone de 160, 170 dólares que tem um tuning espetacular, assim. Ele é baseado na JM1, que é a minha curva favorita, mas com alguns ajustes que eu considero ideais. Então, é um fone que para mim está muito, mas muito próximo do meu conceito de neutralidade mesmo no fone de ouvido, assim, de ser uma sonoridade exemplar, assim, de natural, né? Eu adoro o fone, eu adoro ouvir música nele, assim. Eu acho que é aquele tipo de... É mais um desses fones que eu coloco e falo, cara, eu não preciso de nada além disso. Cranier Daybreak, assim, é espetacular, eu acho bizarro que ele custe isso. Agora a próxima, cara, até R$ 2.500. Aqui é um daqueles casos em que, assim como foi no Kazé, né? Se eu tivesse que escolher entre os dois, eu ficaria com o Daybreak, mas eu tenho que escolher um fone nessa faixa de preço. É o Juiceer Butterfly 61T. Ele me lembra, em algum grau, o Tri i3 MK3. Por quê? Se o Daybreak tá bem no meio, assim, no que para mim seria uma tonalidade de referência, tanto o Tri quanto o Butterfly, eles vão um pouquinho para uma coisa mais musical. Não é quente, como o Juiceer Pure, é musical. É tipo um pouco mais de grave, um pouco mais de brilho ali nos agudos, né? Médios talvez um pouquinho mexidos também. O resultado é muito gostoso, assim, é um fone que eu gosto muito, muito mesmo. Entre ele e o Daybreak, ficaria com o Daybreak, porque eu acho que, no todo, eu acabo preferindo a naturalidade dele, mas eu acho que o Butterfly 61T é um fone absolutamente espetacular. Agora, até R$ 3.500, tá? Tô fazendo um salto maior. Aqui é o Zench Menger T Pro. Esse é o seguinte, ele também segue essa pegada mais musical, só que de um jeito que faz com que eu prefira ele ao Daybreak. Ele custa muito mais, mas assim, faz com que eu ache ele mais gostoso, sabe? Pô, é muito bem executado. É tipo um mini Monarch Mark IV, assim, né? Que é a última geração do Monarch, que vai aparecer nessa lista. Então, não é um fone barato, mas é um fone que entrega uma sonoridade, pra mim, inacreditavelmente envolvente, bem resolvida. Nossa, pra mim esse fone é uma aula, assim, não por ser 100% natural, ele não é, mas por partir de uma tonalidade 100% natural, digamos, mas fazendo pequenas mudanças aqui. Então, tipo, os graves são um pouco mais fortes, os agudos são mais brilhantes. É um fone incrível, cara, incrível, assim, é espetacular. Agora, até R$ 5.000. Aqui eu tenho mais um candidato que não levou a coroa, e é um fone que já foi meu produto do ano. É o Moondrop Dusk. Ele é um in-ear que foi tunado pelo Cranicle também. Tem um cabo USB, né, veio com DSP.
É um fone muito bom, muito. Mas eu acho que com o tempo eu fui, de novo, né, testando novas sonoridades, né, vendo novos produtos. Eu hoje gostaria que ele tivesse um pinagain um pouquinho mais pronunciado. Eu acho que ele acaba sendo um pouco mais comedido ali nos médios e um pouco mais agressivo nos agudos. É claro que você pode corrigir isso via DSP, né? Você pode fazer ali alguma correção, mas assim, mesmo com a correção, cara, tem um outro fone que pra mim é o ganhador nessa faixa de preço, é o Hi-Senior Mega 7, que eu testei há muito pouco tempo. Esse é um in-ear que me pegou bem de surpresa, assim. Existe o Mega 5 ST, que inclusive é mais caro, mais sofisticado, que muita gente gosta muito, mas que não me emocionou. O Mega 7, para mim, eu acho que a melhor forma de descrever é como se fosse um Daybreak melhorado. Ele é excepcionalmente natural, mas ele é, para os meus ouvidos, tá? Um pouco mais... Ele tem um pouco mais de substância nos graves, não é quantidade, é substância. Como se fosse, tipo, os graves no Daybreak, em comparação, são um pouco mais ocos. Aqui eles têm mais volume, assim, não intensidade, mas mais volume, são mais preenchidos. E eu sinto que os agudos são um pouco mais polidos também. Então, e num nível que eu não acho necessariamente que seja fácil de chegar no Dusk. Não acho que seja impossível, né, com o DSP, mas assim, no Mega 7 seja parte desse som. Então, até os R$5.000, ele seria a minha escolha. E acho sim ele, no final das contas, pode ser mais interessante do que o Zenz e que o Daybreak, tá? Então, o Mega 7 é isso, é um fone realmente incrível. Agora, até os R$7.000. Aqui é uma daquelas situações em que não acho que exista nada melhor do que o Mega 7, como um conjunto. Mas o meu favorito, até os R$7.000, né, considerando entre os 5.000 e os 7.000, é o Moondrop Meteor. Esse é um fone que me impressionou muito, especificamente pelos graves. Ele tem os médios ali bem de VDSF da Moondrop, né, então é um fone um pouco mais frontal nessa região, mas ele tem graves que, para mim, como eu falei na avaliação dele, lembram muito mais graves de caixas de som, grave de caixa de som torre. É muito estranho explicar, mas existe uma característica ali nos graves, né, uma fisicalidade que eu acho muito diferente. Então, no todo, assim, se eu tivesse que escolher, né, eu só posso ter um, eu prefiro o Mega 7, mesmo sendo mais barato. Eu acho que é um fone um pouco mais... O conjunto é mais interessante, assim, eu acho que ele funciona melhor para mais cenários de uso, mas o Moondrop Meteor tem essa característica, né? Então, assim, se eu tiver que escolher um fone nessa faixa de preço, né, entre os 5 e os 7.000, eu ficaria com o Meteor. E até os R$10.000, né, ou seja, entre os 7 e os 10, mesma situação. Não acho que exista nada exatamente que eu prefira em relação ao Mega 7. Ainda que existam fones muito bons, tá? Tipo, você consegue aí... Não, se bem que passa dos 10.000. Eu tava até pensando num Monarch de MK3, mas não, mas é mais caro que isso. Até os R$10.000, assim, é um fone que eu acho muito bom, mas muito diferente. É o Moondrop Illustrious. É o dinâmico, o topo de linha da Moondrop, é um fone aberto, é um fone que tem parece uma joia. Ele é estranho, assim, né? Tanto em termos de conceito quanto de resultado, mas ele tem uma assinatura que é muito delicada, é muito gostosa, sabe? Mais uma vez, se eu tivesse que escolher um, assim, entre o Mega 7 e o Illustrious, eu fico com o Mega 7 porque é um fone mais natural em geral, assim, mais completo. Mas o Illustrious é um fone que tem algo especial, sabe? Ele é aquele fone que eu gosto de ter na coleção. Se eu fosse ter só um, não seria ele, mas já que ele tá aqui, eu gosto e eu uso, tá? Então, acho um fone muito interessante. Acima dos R$10.000, última categoria, aí não tem jeito, entra o que pra mim é o melhor in-ear que eu já testei até hoje. É o T-Audio Monarch MK4. Eu me surpreendi muito com esse fone. Eu tinha testado há não tanto tempo o Moondrop Solid 2, né, que é o topo de linha da Moondrop, é um fone absolutamente espetacular. Tenho o Monarch MK3, gosto muito, mas o MK4, ele é outra coisa, assim. Ele é como se fosse um Zenz Mengur T Pro potencializado, né? É aquela filosofia em que ele parte do que seria, para mim, uma naturalidade total, só que ele adiciona alguns toques ali de embelezamento, né? Tipo aquele um pouco mais de grave, mas assim com muita textura, muita fisicalidade.
Os médios são um pouco mais redondos também, sabe? Os agudos são um pouco mais fortes, mas são muito polidos, muito resolutos, muito refinados, sabe? Esse é aquele fone que eu, em muitas situações, né, no período de avaliação, eu ficava ansioso para ouvir, sabe? Era assim, pô, vou chegar lá no escritório e vou poder ouvir música com ele. E não é fácil isso acontecer, né? Eu testo muita coisa, né? Felizmente tenho acesso a alguns produtos. Então, assim, não é tão fácil assim achar os produtos que eu diria que me emocionam. O TE Audio Monarch de quarta geração é um desses produtos. Assim, é um fone que eu acho incrível, né? Se eu tivesse que dizer para vocês qual é o melhor in-ear do mundo hoje, né? Entre tudo que eu testei, é o Monarch MK4. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da lista. Me digam aí nos comentários e vocês, cara, quais são os fones favoritos de vocês nas diferentes faixas de preço. Fico esperando.